Bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos dar mais alguns minutinhos para que todos que se inscreveram possam entrar. Então, peço que vocês aguardem um pouquinho, tá bem? Então, boa tarde a quem está no Brasil, boa noite aqui em Portugal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Sei que a agenda de todos vocês é muito atribulada, preenchida. Então, agradeço a presença de todos. É, Isso me faz perceber ainda mais a importância do tema que nós vamos compartilhar nesses próximos minutos. Então, eu peço gentilmente que vocês desliguem os seus dispositivos ou silenciem, né, o telemóvel, o celular, para que a gente possa realmente ter uma experiência prática de presença. Obrigada. Antes de começar, eu convido a todos vocês para um check-in, nesse momento, que cada um de nós possa se perceber como está se sentindo, qual é a qualidade dos pensamentos, são muitos, são poucos, né? Há um minuto atrás estávamos em outras atividades, então a tendência quando chegamos é difícil fazer essa transição, então esse check-in nos dá condição de nos convidar para realmente estarmos presentes, né, com essa intenção, e a gente consegue também perceber como que nós estamos. Nem sempre fazemos isso, né? Saímos de um compromisso, entramos em outro e a gente vai arrastando esse comboio, esse trem, essas experiências acumulando nas várias atividades, né? Em reuniões, em trocas, em telefonemas, enfim. Então, esse check-in é para que a gente perceba como que eu estou neste momento, como que está meu corpo, como que está minha mente, como que está minha respiração. Tem alguma emoção aqui comigo? Não precisa falar. O mais importante desse exercício é a gente se auto-perceber. Uma dica. Esse é um exercício precioso, para que a gente possa fazer em vários momentos do nosso dia. Assim a gente sai do automático, de engatar uma coisa na outra e a gente passa a conduzir, a responder a essas coisas, não essas coisas nos controlar. Quando a gente está no automático, é muito fácil de a gente ser controlado pelos impulsos externos. Ao passo que se a gente está presente, a gente responde a esses inputs. Então, muito bem. Essa foi só para começar, mas é uma dica preciosa de começo. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Priscila,
Sou terapeuta sistêmica, sou mentora. Fiquei 16 anos no ambiente corporativo. A minha formação é a antropologia. Então, dentro da antropologia, atuei na área ambiental muitos anos, principalmente com comunidades tradicionais. Então, tinha muitos projetos pelo Brasil todo. E atuava também na gestão de pessoas, de equipes, de projetos, gestão financeira, gestão de margem, gestão de horas, é, e a minha própria autogestão, né? Que eu acho que foi aí que tudo começou. Eu fiquei esse tempo todo observando a pressão, o estresse, as questões de saúde mental das pessoas que estavam ao meu redor e vivenciando ao mesmo tempo tudo isso. Então, é, esse projeto que hoje eu apresento para vocês, é fruto de reflexões, de anos de reflexões. Em 2019, na empresa que eu estava, viemos com um projeto de trazer esses recursos, essas ferramentas do mindfulness, da comunicação não violenta, na gestão das equipes, na gestão das pessoas, sempre pensando que o excesso, né, o excesso de produtividade ou o excesso de nossos excessos, não necessariamente eles são performance, né? Muitas vezes a gente acha que a gente precisa muito, dedicação muito grande, mas na verdade essa autocobrança ela é contraproducente. E em 2020, quando veio a pandemia, veio uma solicitação da diretoria da empresa que a gente colocasse esses momentos de saúde, né, na nossa rotina. E foi realmente de uma qualidade impressionante o retorno que a gente teve, né? De realmente as pessoas poderem sair do automático, lidarem melhor com as emoções. É muito simples essa equação. Enquanto a gente está na mente que nos leva para frente, para trás, naquilo que a gente tem que fazer e, ai meu Deus, não vai dar tempo, ou eu não vou ter horas, ou, né? Esses pensamentos que são muito constantes, quanto aqueles pensamentos, ai, eu tinha que ter feito, eu não fiz, ai, eu falei daquele jeito, ficou algo para trás, né? Um arrependimento, uma memória, uma autocobrança, seja no passado, seja no futuro. E o fato é que se a gente não tem o foco, a gente não consegue produzir. E foco sem presença, ele é um foco um pouco caduco, um pouco deficitário. Então, a minha experiência e esse método surgiu dessa experiência é de trazer essas pausas de qualidade para a nossa rotina. Para mim, individualmente, foi muito saudável para minha própria saúde, porque eu lidava com essa pressão de equipe, essa pressão da insatisfação das pessoas, a pressão do medo das coisas, né, da relação com o cliente, tudo isso gera no nosso corpo biológico com as suas devidas proporções, mas é como se a gente acionasse no os nossos neurotransmissores como se tivesse um leão atrás de nós. Na nossa biologia, a gente tem essa memória, esse registro. Então, eu tenho que estar sempre em alerta para que eu possa sobreviver. Quando um perigo chega, toda a minha química, ela é acionada para que eu possa sobreviver, né? Isso nossos ancestrais lidavam com leões, né? Com questões climáticas, questões realmente de sobrevivência. Hoje,
as nossas questões de trabalho, de profissionais, elas não são questões de sobrevivência, mas elas são, porque elas acionam em nós o mesmo mecanismo. São os mesmos neurotransmissores que são acionados e a gente está o tempo todo em alerta, né? Em alerta, o meu corpo não relaxa. Se o meu corpo não relaxa, não sente esse eu não aterro, eu não aterrizo. Eu tô o tempo todo aqui dando pensamentos e alimentando pensamentos, e a maioria desses pensamentos, eles são apenas especulações, eles não são concretos, eles são e se isso, e se aquilo, e se eu não tiver horas, e se o cliente não gostar, e se. E esse estado de alerta permanente, ele é extremamente tóxico, nocivo para o nosso corpo físico, nosso corpo mental, emocional. É, o que eu percebi na minha trajetória é que a ideia de burnout, que é a palavra, é, não é um problema individual, é um problema coletivo. É um problema da estrutura que a gente opera, né? Do nosso modus operandi. A gente acha, a gente tem a ideia de que a gente precisa, para produzir mais, ter um esgotamento, né? Tem que espremer ao máximo. Então, o burnout, o excesso, né? O burnout, ele já é uma doença, né? É a insalubridade dentro do meio, mas há um caminho até chegar lá, né? E esse caminho é o caminho do excesso até o esgotamento total. A gente não precisa se esgotar. A gente não precisa desse excesso para ser produtivo. Existe um outro caminho. E esse caminho é o da resposta, não é o da reação. A produtividade sustentável, na verdade, ela não nasce da presença constante. Pelo contrário, ela nasce dos espaços onde as pessoas podem respirar, elas podem refletir, elas podem se relacionar de maneira saudável. É, enquanto nós estamos nessa tensão, nesse cérebro reptiliano de eu preciso sobreviver, eu não tenho espaço para uma produção maior, porque eu não tenho espaço para ser criativo. É, se a gente trabalha totalmente automatizado, a gente não tem espaço interno de inteligência emocional, principalmente, para lidar com as situações. As situações são sempre muito duras para nós, justamente pelo ambiente interno, né? Principalmente o ambiente interno que se constrói. Quando eu abri essa inscrição, essa, essa aula aberta, né? Eu coloquei ali num forms que vocês todos preencheram uma pergunta, né? Eu perguntei qual que era o desafio maior que cada um de vocês estava vivendo. E ali, na resposta de vocês, eu percebi exatamente aquilo que eu vivenciei, né, da questão das horas, da questão de pertencimento, na questão de lugar, na pressão, na alta demanda. O que que eu faço? A consultoria, principalmente, é muito assim, né? Vem de ondas, de repente tem muita, 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 muita demanda, de repente um negócio abaixa um pouquinho. Quando tem muita demanda, ficamos todos malucos, e quando tem baixa demanda, ficamos todos preocupados, né? Então, seja em momentos de abundância de projetos, seja em momentos de escassez de projeto, a gente está sempre nesse limite, né? A gente, eu digo, é a liderança, é a equipe, é a estrutura, né, de direção, é a estrutura de colaboradores, são todos, não há muita diferença. Né, cada um na sua competência, mas é, isso é uma constante. É, foi baseada nessa minha experiência,
né, nesses 16 anos de empresa, nos últimos 4, com as práticas, né, de mindfulness, de comunicação não violenta, de principalmente sair, vamos sair do automático. A gente chamou de Health Mind na Health Mind na época, mas na verdade vamos voltar para nós, vamos voltar para o eixo. Então, essas pausas sistêmicas, elas trazem isso, elas nos trazem de volta para o eixo. Mas é muito bonito falar de tudo isso, né? O meu convite agora é que a gente possa praticar, para que vocês, cada um de vocês, possam experienciar o que que é isso, o que que é essa possibilidade de qualidade. Então vamos lá, convido a todos para encontrarem uma posição confortável, onde vocês estiverem, sentem, põe os pés exatamente assim, bem fincados no chão, sinta os pés em contato com o chão. O nosso corpo físico, ele nos dá é, um apoio muito grande na presença, né? Então, quando a nossa mente está muito maluca e a gente está com muita coisa, muito pensamento, trazer a consciência para o corpo equilibra esse excesso mental, né? Pôr o pé no chão, respirar, perceber o corpo. Então é isso, encontra uma postura confortável. Quando a gente encontra um conforto no corpo, a gente avisa o nosso sistema nervoso que aqui está seguro, que não existe esse leão. Aqui e agora não existe esse leão. Eu estou segura. Eu posso ter demandas, eu posso ter algumas coisas a resolver, mas aqui e agora, nessa respiração, eu digo para o meu corpo, nesse conforto, que está tudo bem. E assim ele solta um pouquinho, ele se permite relaxar um pouquinho. Então, a gente pode fechar os olhos. Por que que a gente fecha os olhos? Porque assim a gente desconecta um pouco com os estímulos, né? Os estímulos da mente, os estímulos do ambiente. A gente fecha os olhos para ficar um pouquinho com a gente mesmo. Algumas práticas que são feitas com olhos abertos. E é possível também, mas depois de um tempo, quando a gente quer realmente resetar a máquina, a gente fecha um pouquinho os olhos, a gente traz conforto para o corpo e a gente põe toda a nossa atenção na respiração, percebendo o ar que entra e o ar que sai. A respiração é outra ferramenta extremamente importante, gratuita, que a gente tem para voltar para o eixo. Enquanto a mente está no passado e no futuro, a gente respira no momento presente. Então percebe o ar que entra, o ar que sai. Deixa tudo isso acontecer naturalmente. E agora a gente vai respirar em 4 tempos. A gente inspira contando até 4 mentalmente. A gente retém o ar contando até 4 mentalmente. A gente solta o ar por
contando até 4 mentalmente. E a gente segura sem respirar, também em 4 tempos. Essa respiração cíclica, ela acalma o nosso sistema nervoso simpático. Então é mais um jeitinho de respirar e acalmar e regular. Então vamos lá. Inspira, segura, solta e segura. Inspira, segura, solta e retém. Novamente respira, segura, solta e retém sem respirar. Última vez, inspira, segura, solta e retém. Agora deixa a respiração acontecer naturalmente. Percebe teu corpo, percebe teus pensamentos, suas emoções. Se percebe aqui e agora. E eu convido vocês a uma visualização. Imagina que você está chegando para trabalhar no escritório, em casa, onde quer que você costume ter seu posto de trabalho. Você visualiza a porta desse lugar. E nessa porta você vai deixar todos os problemas, os desafios, as tensões, os problemas da empresa. Tudo isso está dentro de uma caixa, de uma sacola, de uma mala, como queira. Você coloca na porta antes de entrar. E ao entrar, você entra com as mãos livres. Tá com uma sensação boa. Vai até o seu local de trabalho, senta na tua cadeira, ocupa o seu lugar exato. Você percebe que ao ocupar o seu lugar, existe toda uma hierarquia, um organograma junto contigo. E você ocupa o seu lugar. Você reconhece quem veio antes nessa estrutura, ex-diretores, ex-lideranças, ex-companheiros de trabalho. Todas as pessoas que passaram pela sua trajetória profissional e foram importantes para você. Nesse momento, essa história passa na sua tela mental. Você reconhece tudo isso. Você reconhece também os líderes atuais, né? Toda a estrutura da qual você faz parte. E você percebe que você também é um líder que, quando ocupa o seu lugar com leveza, traz leveza também para toda a sua equipe. E
tensão que todos vivem também pode se dissolver. Então, deixa a sua respiração acontecer naturalmente, enquanto você sente esse seu lugar. Respira profundamente, traz realmente a consciência para a tua respiração. E à medida que você expira, você deixa aí toda a ideia de que você precisa dar conta de tudo sozinho. Você deixa aí também o medo do trabalho que vai faltar o mês que vem, o medo daquele projeto, daquele cliente, do cronograma, todos os temores que existem dentro de si agora. A cada respiração consciente do ar que entra e o ar que sai, você se permite soltar. Agora você olha para a sua empresa, para o seu cargo, para as pessoas que trabalham com você, e internamente você diz: eu aceito o meu lugar. Eu dou o meu melhor dentro do que me cabe. E eu deixo todo o resto com o sistema. Agora sente o alívio deste movimento. Neste momento você se dá conta que existe uma estrutura maior, que você é uma peça essencial dessa estrutura e que essa estrutura funciona justamente por cada um ocupar o seu lugar. Cada célula do teu corpo se nutre dessa informação. Cada célula do teu corpo ocupa um lugar definido. E é isso que traz saúde para o teu corpo. Sente os seus pés em contato com o chão. O quadril, na cadeira, a coluna, os ombros, as mãos apoiadas nas pernas, a língua acomodada na boca, as pálpebras. Sente o ar que entra, o ar que sai. E devagar vai trazendo a consciência para os ruídos do ambiente, para a temperatura do ar. Para os aromas. Devagarzinho vai abrindo os olhos, voltando para cá, para aqui, agora. Como cada um está se sentindo. Acho que é um bom momento para a gente fazer um novo check-in, perceber como eu estava antes e como eu estou neste momento.
Quem quiser compartilhar, pode abrir o microfone, escrever no chat, como quiser. Apresentei para vocês, ele surgiu da minha experiência. Quando eu apliquei na minha experiência para gerir o estresse e lidar com clareza, primeiro na minha própria gestão e depois da gestão daquelas pessoas que faziam parte da minha equipe. É, aqui algumas informações que eu acho que são muito importantes quando a gente pensa no impacto real da qualidade da saúde emocional e mental na nossa equipe, né? Esses dados, eu acho que eles falam por si, né? A gente fala de um aumento brutal, né, do índice de burnout no país. A gente fala de um prejuízo quantitativo também extremamente elevado, né, para as empresas, seja no afastamento das pessoas, seja numa série de problemas reais que a gente enfrenta, diariamente com essa questão. E um percentual elevadíssimo de profissionais, né? Aqui eu foquei os dados no Brasil, porque a maioria dos participantes aqui estão no Brasil, mas eu tenho total, certeza que isso não é um problema localizado, né, ao país, é uma questão maior, né, mundial, se fala disso mundialmente, mas aqui falando, 46% dos profissionais que dizem sentir um estresse extremo diariamente. É, é a ideia do leão correndo atrás de nós. Né? É essa memória de perigo, de risco iminente, de sobrevivência que a gente tem no nosso DNA e que o estresse moderno dispara exatamente a mesma reação física química no nosso corpo que faz com que a gente ache que é uma questão de sobrevivência. Isso em não muito longo prazo, para a nossa saúde física, mental, emocional, é algo extremamente tóxico, como eu disse. Qual que é a questão aqui, né? O erro comum. O erro comum, e vamos pensar em erro como um modus operandi atual, né? Da forma que nós nos acostumamos a trabalhar e que, né, viemos a construir essa cultura de trabalho ao longo dos últimos anos, né? Um trabalho linear com uma produção ininterrupta por horas. Então, eu tenho 8 horas de carga horária e eu preciso, dentro dessas 8 horas, com uma hora no meio de almoço, né? De break, produzir. E produzir sem parar. Como numa escala fordista, né? Na indústria, eu preciso sem parar produzir. É, qual que é o resultado desse formato de produção? É o bloqueio criativo, um estresse acumulado no corpo e o que a gente vê em nós mesmos e nos outros, uma dificuldade de tomar decisão. O nosso raciocínio, ele fica mais travado, há um excesso. A gente precisa de espaço mental, né, para que a decisão possa vir de um lugar de coerência, de consistência. É como na respiração. Se a gente inspira e segura, a gente não tem o espaço para a próxima respiração. A gente precisa expirar totalmente para a próxima inspiração vir. Quem tem problema de asma sofre justamente com essa
dificuldade de soltar todo o ar e daí não tem espaço para o ar novo. E dá uma sensação de que o ar não entra, mas na verdade o que precisa acontecer é o ar sair. Nas nossas decisões, nos nossos raciocínios, no nosso processo de criação, de criatividade, a gente precisa desse espaço de inspiração, né? É até uma palavra no português que significa isso. A gente precisa desse espaço. Então, os problemas ficam muito maiores, porque a clareza das decisões, elas ficam muito menores. E qual é o custo disso, né? São os erros operacionais por distração. É, puxa, falei o que eu não devia falar, né? Eu podia ter formulado melhor, é, né, aquilo que eu queria dizer para a minha equipe, ou aquilo que eu queria dizer para o meu cliente, ou a saída da questão. Quando a gente fala erros operacionais, não necessariamente são erros, mas são equívocos permanentes, até mesmo na nossa segurança para tomar decisão. Né? Se eu estou muito inseguro, eu não tenho espaço dentro de mim para aquilo que vai acontecer, muitas vezes a minha escolha ela vem de um lugar de medo, ela vem de um lugar de eu preciso tirar isso da minha frente, então seja o que Deus quiser. Ela não vem com consistência e clareza. O que que eu trago como solução? São essas pausas estruturadas, né? Assim como quando a gente vai ao ginásio, à academia, a gente treina os nossos músculos para que eles criem uma tonacidade, né? Uma estrutura interna. E o meu abdômen fique mais definido, né? Os meus músculos fiquem mais, né? Me suportem melhor o meu corpo, me deem mais energia, tudo isso a gente faz com as pausas também. É como se o seu sistema, ele criasse também condições, tenacidade para lidar com as situações. Né? Essas intervenções de 15 minutos, elas são o treino para que quando eu fizer a minha caminhada, eu possa sentir que as minhas pernas estão firmes, porque eu fiz um treino de 15 minutos. É, na nossa composição também de presença, de criação, na nossa resposta e não reação ao mundo, funciona da mesma forma. Se a gente treina antes, no dia a dia, que é a nossa caminhada, a gente tem mais recursos para lidar com as pressões. Isso é um reset do sistema nervoso. Isso é oxigenação cerebral. É eu falar, não tem leão atrás de mim, né? Isso é uma, uma brincadeira, mas que vai reprogramando o seu sistema nervoso para lidar com algumas situações. A situação do estresse, da pressão, é, daquele, né, beco sem saída, daquele prejuízo que está ali se apontando num projeto e eu não sei muito bem, eu não tenho clareza como eu faço essa gestão melhor, ou a minha equipe está extremamente demandada, como que a gente se organiza para que isso se equilibre, enfim, são saídas, são soluções que o sistema nervoso que não está em alerta, ele consegue nos responder. Qual que é o ganho disso? Obviamente, né? É a recuperação imediata dessa clareza, desse foco. Para um líder, isso é fundamental para que ele possa passar isso para a sua equipe. E se a gente tem uma equipe que também funciona dessa forma, tudo flui melhor. Né? Na minha experiência, dos projetos com os quais eu estive envolvida, isso foi realmente palpável, né? A qualidade, novamente, a qualidade que a gente traz para o ambiente,
né? Um ambiente saudável de pessoas mais focadas, mais realizadas, né? Mais disponíveis, realmente faz toda a diferença. E aqui eu trago uma reflexão, né? Produtividade sustentável, ela não nasce da pressão constante. Eu já falei isso, mas essa frase eu acho que é algo para a gente trazer para a nossa reflexão. É, essa produtividade que a gente almeja, que toda empresa almeja, né? A sua entrega, ela nasce de pessoas que têm espaço para respirar, para refletir, para se relacionar de maneira saudável, né? O programa trimestral Pausas Sistêmicas tem essa intenção de trazer as sessões síncronas de 15 minutos, né? Com ferramentas tanto do mindfulness quanto da inteligência sistêmica, que é a minha formação, com foco na redução do estresse corporativo e de alta performance. Aqui estão os meus contatos. Se vocês tiverem interesse e perceberem isso como algo de qualidade para a equipe de vocês ou para vocês, é, aponto a câmera aqui, ou depois eu vou mandar esse material para vocês, não se preocupem. É, é realmente um momento para todos nós, né, que estamos construindo essa, essa outra forma de se relacionar dentro do ambiente de trabalho, né? O que dá para perceber é que a forma como era já está um pouco esgotada, né? A gente sente o esgotamento, nós sentimos e vemos o esgotamento das pessoas, e, e essa é uma solução, né? Eu acho que hoje em dia existem várias soluções que nascem justamente dessa pressão e dessa necessidade de transformação, de paradigma, e o que eu trago aqui é uma solução pautada muito na minha vivência. Eu fiz a transição de carreira totalmente atrelada a essa questão, né? Vivenciei as questões de saúde até que eu busquei ajuda e fui me conhecendo, me estruturando, trazendo ferramentas para mim. Essas ferramentas eu entreguei para a empresa e para a equipe que eu liderava. É, Em algum momento eu percebi que era exatamente esse o meu caminho, então eu saí dessa empresa e fiz a transição para olhar as questões sistêmicas e terapêuticas desse caminho de autodesenvolvimento, desse caminho de, de investimento na saúde mental e emocional, nessa qualidade. Hoje eu acompanho essas pessoas em vários programas individuais e coletivos, e esse programa é um que foi desenhado com muito carinho para atingir esse público e para trazer para esse ambiente de produção é, qualidade. Eu acho que acima de tudo, qualidade. E é isso. Como acho que um de vocês partilhou isso nas respostas do Form, né? Do Forms, que o grande desafio de hoje é manter a produtividade sem esmagar, né? Sem esmagar a equipe, se esmagar, né? Com essa pressão excessiva. O programa Pausas Sistêmicas, ele nasce exatamente com essa intenção, né? De ensinar a equipe, né? A sua equipe, a você mesmo, a gerir o tempo, o foco, a partir de um lugar de presença, para que as entregas, eh, essas entregas de alta demanda,
ou mesmo as entregas na baixa demanda, né? Elas aconteçam com eficácia, mas sem o custo precioso da saúde mental e emocional dos colaboradores. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Como vocês viram, 15 minutos, a nossa meditação foi até mais curta. Eu acho que deu em torno de uns 14 minutos. Mas é um tempo que muda completamente o foco e a energia da equipe. Mudou a nossa vibração aqui, né? O nosso foco, a nossa qualidade aqui juntos, todos vocês sentiram. E para as empresas e para os líderes que estão aqui e querem levar isso, essa consistência, para o vosso dia a dia corporativo, eu desenhei esse programa. Amanhã eu vou mandar por e-mail para vocês, com agradecimento a todos, e esse material de apoio para os líderes. E junto, eu vou enviar, um formato para vocês sentirem se faz sentido, né? Sentirem se faz sentido, mas para verem se realmente faz sentido com a cultura da empresa, com o propósito da empresa, né, com os pilares que sustentam a empresa. E se fizer sentido para o momento atual de vocês, eu peço que vocês respondam este e-mail, porque daí a gente pode fazer um diagnóstico, personificado para atender a demanda real da empresa. É, e a gente agenda um cafezinho de 10 minutos para que possa fazer essa conversa diferenciada, tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. O que vocês precisarem, o meu número, como eu coloquei aqui, meu e-mail, o meu WhatsApp, eu estou sempre à disposição, tá bem? Então, uma ótima noite, uma ótima tarde e até a próxima.